Hoje vamos falar como ser mais disciplinado. Eu tinha visto um post sobre isso daqui, eu achei interessante, eu resolvi trazer pra gente mais ou menos a visão que eu tenho sobre disciplina durante a vida. E antes de mais nada, se você já é um irmão raiz, já vai deixando o like aqui na confiança, mas se é a primeira vez que você tá aqui nesse canal, então segura o likezinho aí e só dá o like se você achar que isso daqui te agregou. Afinal de contas, isso daqui é uma troca entre eu e você. Primeira forma de você ser mais disciplinado é você matar o conforto. Eu conversei com vocês uns vídeos atrás sobre isso, em que necessariamente você precisava encontrar o que fosse desconfortável na sua vida e realizar, porque afinal de contas, se você está numa zona de conforto, você não está evoluindo. E quem não está evoluindo está, na realidade, entrando em declínio. E a lógica para você entender isso é muito simples. Se você tem, por exemplo, um gráfico de tempo por habilidades, então o que você vai encontrar aqui é o seguinte: se você estiver evoluindo, você está, durante todo o tempo que você tem, aumentando as suas habilidades. Só que existe uma problemática. Muitas das pessoas encontram uma zona de conforto e se mantêm nelas. E ao se manterem nessa zona de conforto, elas ficam mantendo o mesmo nível de habilidades pelo tempo indeterminado. E aí a impressão que você tem quando você monta esse gráfico é que a pessoa ela está estagnada. Essa pessoa não vai sair prejudicada porque, afinal de contas, ela chegou num nível em que ela já sabe muita coisa. Mas isso daí não poderia estar mais longe da verdade. Isso porque o tempo é um fator extremamente importante quando nós falamos de nós como seres humanos. E a grande ideia de tudo isso é que o tempo passando faz com que nós, seres humanos, fiquemos mais cansados, menos dispostos e outras situações nesse sentido. Eu já conversei com vocês que quanto mais jovem você é, mais você é uma espécie de, entre aspas, Wolverine. Por quê? Porque você se regenera rápido. Se você bebe hoje muito, no dia seguinte você tá novo. Você não tem ressaca de sono, você não tem ressaca alcoólica, você não tem nenhum tipo de consequência. Se você quebra um osso hoje, quando você é jovem, em pouco tempo seu osso já tá novo novamente, mais forte. Agora, você, quando a idade passa, vai experimentar quebrar um osso, por exemplo. A gente sabe que quedas da própria altura e ossos quebrados são a maior causa de morte de idosos no Brasil e no mundo. Então, olha só a diferença. Você cair da própria altura, você quebrar um osso quando criança não te mata, mas você quebrar um osso quando você é idoso te mata. Então, o tempo é um fator determinante nisso tudo. Então, quando você coloca o tempo real como ser humano na equação, tirando essa fórmula matemática de que o gráfico te manteria numa linha só, a realidade é que conforme o tempo passa, se você mantém o mesmo nível de habilidade, você vai caindo. Por quê? Não é porque você está desaprendendo habilidades. Você não está desaprendendo, você sabe essa habilidade, você tem ela. A grande questão é que conforme mais velho você fica, mais difícil é para você performar algumas habilidades que você teria. Portanto, o tempo, ele joga contra nós, seres humanos, mas você tem que aprender a jogar com ele a seu favor. E é por isso, então, que nós estamos sempre em um constante aumento de habilidades. Ponto número 2, use a vergonha. Todos nós temos vergonha de falhar. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos tristes, ficamos um pouco deprimidos pelos resultados que nós não conseguimos e queríamos ter conseguido. Então, a partir disso, você tem que registrar as suas falhas. Não necessariamente você tem que jogar na sua cara o quanto você falhou, mas você registrando a sua falha, você consegue perceber no longo prazo o seu progresso. E isso daqui é muito interessante, porque se você pega um corredor médio que vai correr 5 km do sexo masculino, ele vai correr esses 5 km por um tempo de 28 minutos. Só que se ele começa a registrar 28 minutos, 27 minutos, 28,5 minutos, ele começa a registrar isso daí, em determinado momento, depois de um tempo com ele treinando, ele vai chegar finalmente em uns 22 minutos. E quando ele chegar nesses 22 minutos, ele vai perceber que ele já participou desses 28, desses 27. Você registrando as suas falhas, você consegue perceber o quanto você evoluiu, qual foi o seu progresso. E isso te mantém mais disciplinado, isso te mantém mais energizado. É a mesma coisa que aqui no YouTube. Toda vez que eu posto um vídeo e eu vejo que a gente tem um like a mais, eu vejo que aparece um inscrito a mais, eu vejo que existe um comentário a mais, isso me mantém mais motivado, isso me mantém mais disciplinado a conseguir trazer mais e mais conteúdo para vocês. Da mesma forma, quando você registra as suas falhas, você pode aprender com os erros. Uma coisa que eu gosto de fazer é, por exemplo, quando você vai falar de uma corrida de velocidade, uma corrida de 100 metros, eu consigo pegar e olhar e falar assim, olha, no meu treino, ou nessa competição que eu fiz, na minha corrida de 100 metros, a minha falha foi a saída de bloco. Então, eu sabendo e registrando que a minha falha foi a saída de bloco, nos próximos treinos que eu tenho, até a próxima competição, eu tenho uma coisa para melhorar, em especial, que é a minha saída de bloco.
Então, se você apenas falha e você não aprende com os seus erros, você vai continuar falhando no mesmo erro. E isso daqui também é muito palpável, não somente para esse tipo de situação, mas para você, às vezes, presta vestibular, presta algum concurso, presta alguma prova de residência médica. Se você olhar, você tem que realizar simulados e a partir dos simulados que você realiza, você tem que fazer o quê? Quando você erra uma questão, você tem que corrigir a questão. E o corrigir não é simplesmente você ir lá e falar, beleza, era essa. Não, você tem que entender o porquê que aquela é aquela resposta. E aí, com isso na cabeça, você consegue finalmente, então, ter um novo resultado naquela questão. Ter um novo resultado e melhorar aquele resultado também no próximo simulado. Ponto número 4 é a questão de silenciar. Então, você pode levar isso para várias esferas dentro da sua vida, né? E uma das esferas que eu gosto é você silenciar as pessoas que te desmotivam. E assim, isso daqui é muito diferente do que aquele post estava dizendo sobre silenciar e tudo mais. Só que isso daqui é uma ideia que eu tenho e que já foi muito bem comprovada, que o ambiente ele muda tudo. Se você está num ambiente que é de pessoas que se esforçam para conseguir melhorar na vida, esse ambiente tem pessoas que são extremamente dedicadas, extremamente disciplinadas, você consequentemente se torna disciplinado, né? É aquela grande frase que você é a soma das 3 pessoas com quem você mais convive. Isso daqui é verdade. Então, se você tem algum amigo, você tem alguma pessoa que você gosta muito, mas essa pessoa te desmotiva, essa pessoa te torna menos disciplinado, o que você pode fazer é mudar o seu ambiente. Mas não necessariamente você tem que brigar com aquela pessoa e se separar daquela pessoa. Mas você tem que diminuir a quantidade de interações com essa pessoa. Você vai silenciando ela aos poucos. Você pode começar a silenciar no WhatsApp, você pode começar a silenciar as notificações, você pode começar a sair menos com essa pessoa, você pode começar a focar mais no seu objetivo. Dessa maneira você se torna mais disciplinado. Ponto número 5, coloque consequências reais. A grande ideia disso daqui é você fazer o oposto do que a maioria das pessoas vão pensar. As pessoas vão pensar o seguinte: você colocar uma consequência é você falar o seguinte: se eu não fizer tal tempo naquela corrida, se eu não vencer aquela corrida, eu vou desistir. Isso daí é um tipo errado de forma de você conseguir lidar com as consequências das suas ações, a consequência dos seus treinos, com a consequência da sua disciplina. É uma forma completamente errada. E por que é uma forma completamente errada? Porque você cria uma consequência tão absurda, mas tão absurda, que você se torna uma pessoa ansiosa, você se torna uma pessoa com medo de falhar. E isso te deixa um pouco mais travado, isso te deixa um pouco mais com medo de falhar, e às vezes você pode acabar desistindo no meio do caminho porque acha que você não é capaz de conseguir o que você tinha proposto a se conseguir. E a minha grande ideia quando eu coloco para você essa seguinte frase: coloque consequências reais, é completamente oposta do que você vai ver por aí em todos os lugares. A minha ideia é justamente você olhar para as consequências que você vai ter se você não fizer algo da maneira como você tem que fazer. Eu vou te dar um exemplo. Em junho de 2025 eu tive um estiramento de 2º grau importante em membro inferior esquerdo, na minha posterior. Existem determinados momentos em que eu tô desmotivado, existem determinados momentos em que eu tô cansado, existem determinados momentos em que eu preciso ou quero faltar ao treino, eu quero faltar à fisioterapia, eu quero faltar ao alongamento, eu quero faltar a algumas situações. E aí quando eu olho para trás e vejo que se eu não me alongar, se eu não fizer o treino, se eu não fizer o fortalecimento, eu nunca vou parar de sentir dor nessa perna. Eu nunca vou conseguir igualar a força na minha posterior esquerda, que tá machucada, com a minha posterior direita, que tá boa. Eu nunca vou conseguir estar melhor do que eu estou. Então, quando eu coloco isso como uma consequência real, que é o seguinte: olha, se hoje você faltar no treino, se hoje você não alongar, se hoje você não comer direito, se hoje você não fizer o comportamento correto que você tem que ter, você vai ter uma consequência real, que é continuar sentindo dor. Então, eu apenas coloco isso dentro de um espectro do tipo: olha, eu posso faltar, só que eu tenho que ter a noção de que se eu não for, eu vou demorar um pouco mais para me recuperar. E eu coloco isso na balança, e se no dia realmente não der para ir, eu não vou. Ou eu coloco o treino no dia seguinte, ou eu perco um outro tipo de treino que eu poderia fazer, mas que não seja o treino de posterior, que não seja o treino que vai me deixar uma pessoa novamente boa em relação a não sentir dor, em relação a ter uma força adequada nas duas pernas, em relação a ser realmente uma pessoa funcional. Então, colocar consequências reais é você entender que toda a sua escolha tem uma consequência. Se você escolhe fazer uma ação, essa ação sua vai ter uma consequência. Você precisa entender isso. Nós somos adultos justamente por isso. E eu falei para vocês em vídeos anteriores, você é completamente livre para fazer a escolha que você quiser, mas você é escravo completo das consequências que você for ter. E entender isso dói, porque você entende que realmente quem faz a sua vida é você. Se você vai treinar ou não, se você vai estudar ou não, se você vai passar naquele concurso ou não, se você vai fazer o seu melhor a cada dia ou não, se você vai aprender uma coisa nova a cada dia ou não, é você quem faz essa escolha. Ninguém vai fazer essa escolha por você, ninguém vai estudar por você, ninguém vai trabalhar por você, ninguém vai treinar por você. Só você pode fazer isso, e é por isso que dói. Crescer dói, tanto no sentido metafórico da palavra, como você crescer como pessoa, tanto também como o sentido da criancinha crescendo, as dores do crescimento. Então é interessante, né? Eu tive
uma professora chamada Lilian Vidotto que falava sobre isso. Crescer dói. E realmente é isso. Você, quando criança, quando você está crescendo, você sofre de dores do crescimento. Isso dói. Só que, mais do que isso, você crescer, sair da vida infantil, onde você não tinha responsabilidades, onde tudo que você fazia era respaldado pelos seus pais, onde você realmente não precisava enfrentar as consequências reais das suas ações, e você ir para a vida adulta, onde é tudo o contrário, onde você tem ações que você tem que tomar, onde as consequências das suas ações, elas existem, isso dói, isso machuca. E eu preciso que você entenda isso, que realmente vai doer você sair da zona de conforto. Realmente você vai ficar mais ofegante se você for correr agora um quarteirão. Realmente, se você for fazer uma atividade nova que você nunca fez, você vai se sentir mais burro. Só que com o tempo, sendo disciplinado, você vai perceber que você vai superando tudo isso, porque nós, seres humanos, somos seres adaptativos. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda que conforme o tempo passa, é mais difícil você conseguir aprender alguma coisa, é mais difícil você conseguir performar da maneira como você poderia performar. E é por isso que você, sendo jovem hoje, você precisa ser mais disciplinado. Você precisa usar algum desses métodos, usar alguma dessas ideias, ou você precisa juntar todas elas para você conseguir manter a disciplina em algum objetivo que você queira ter. E eu não preciso saber qual é o seu objetivo. Você pode saber por você mesmo, mas você precisa ir atrás disso tudo. E eu sei que isso daqui tudo te ajudou pelo menos em alguma coisinha nesse vídeo. E é por isso que, como forma de agradecimento e para me ajudar também a conseguir alcançar mais pessoas, você vai deixar um like aqui embaixo. E dessa forma você vai estar me ajudando muito. Dito tudo isso, esse daqui foi meu papo de irmão para você hoje. A gente se vê amanhã então, pra gente conversar sobre a lei número 31 das 48 leis do poder. E a gente se vê lá.